Olá, aqui é a Angelita do Cine Mundo Afora Podcast. Se vocês chegaram até aqui é porque também gostam de cinema. Então sejam muito bem-vindos para mais uma divagação sobre um filme do mundo afora. Lembrando que esse podcast é uma extensão do Cine Mundo Afora, um canal que está lá no YouTube, onde eu publico muito de vez em quando. E olha que tá difícil. Eu publico reviews ou ensaios sobre filmes que são da minha coleção pessoal e que são apaixonantes para mim, eu espero que para você também. E que talvez você não conheça, então vá lá e se dê uma chance para conhecer esses filmes maravilhosos, que são registros de vários países diferentes, né? Pelo menos essa é a minha proposta, é o que eu tento trazer, filmes de países que não estão exatamente no foco cinematográfico aqui no Brasil, né? O Cine Mundo Afora também tem um TikTok, é o Cine Mundo Afora _BR. E também está presente no meu perfil pessoal, o Safira SP 2005, lá no Instagram, minha principal rede de comunicação. Deixa esse comentário se você estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube. Deixa suas estrelinhas ou seu like. Se inscreva tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu estou tentando erguer esse canal, gente. Com algum suor e nenhuma lágrima, viu? E como nós estamos no mês de outubro, eu resolvi trazer 2 episódios especiais para esse mês, embora eu não publique muito por aqui, né? O canal está cheio de poeira. Mas aí todo mundo que faz podcast de cinema gosta de fazer os episódios de terror pro tal Halloween. E eu gosto dos episódios, eu ouço muitos deles. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou homenagear o que para mim é o personagem do mês de outubro. A parte das crianças. Para mim, outubro é dos professores. Então eu escolhi 2 filmes muito bacanas, dos quais eu gosto demais. E que tem o professor ou a professora como protagonista. Mas não se trata de falar sobre a profissão, ou de drama, ou de felicidade, de alegrias de ser o professor, de ter essa profissão edificante, blá blá blá. Não. São 2 filmes de gêneros diferentes, nacionalidades diferentes, que trazem realidades diferentes e tensões diferentes. E que tem ou um professor ou uma professora como protagonista. O primeiro filme ele vem da França, é de 2018, é o que eu vou falar hoje. É de um diretor de quem eu gosto muito, muito, muito. O filme é O Professor Substituto, ou L'heure de la sortie, do diretor francês Sébastien Marnier. Que tem somente 3 longas até o momento, mas tem curtas, tem muitas colaborações com outros diretores. Ele é muito ligado a filmes de gênero, que não é muito comum na França. É escritor, né, roteirista, um estudioso de cinema. Ele tem uma escrita muito consistente, intrigante, prende do começo ao fim. E isso se aplica aos 3 longas. O Irrepreensível, de 2016, que é um suspense protagonizado por uma personagem feminina que é controversa, potente, bastante marcante. Depois veio O Professor Substituto, de 2018, e o mais recente, A Origem do Mal, de 2022, que também tem uma protagonista feminina e é um filme absolutamente surpreendente. Se você não conhece nenhum deles e gosta de um bom texto sobre o mundo contemporâneo, gosta de bons protagonistas e de filmes que não se prendem a um gênero único, mas que transitam por um bom suspense e pela surpresa acima de tudo, se jogue nas produções do Marnier. Não sei se eles estão em alguma plataforma, eu não acompanho, que toda hora mudam o conteúdo, né? Mas se você não tem acesso, quer assistir, me procura no Instagram. O Professor Substituto é, como eu falei, um filme que transita por gêneros. Ele começa com um choque emocional muito grande, tem algumas poucas tiradas meio cômicas que vêm com alguns diálogos, principalmente do protagonista. Toma um caminho do suspense psicológico, eu nem sei se isso é um gênero, se é um subgênero, se existe. Ele flerta com alguns aspectos do terror que podem ser interpretados como sobrenaturais. Aí ele dá um alívio para respirar. E, finalmente, apresenta um terror mais racional, mais real. Aquele que, se você acender a luz, não vai desaparecer, mas esse terror pode fazer você desaparecer. E para mim não tem nada mais aterrorizante do que a própria realidade, né?
O que se mostra nesse filme são medos muito realistas, mas com uma dosezinha de sobrenatural também. Então, de uma certa forma, esse filme pode também se encaixar no mês do tal Halloween. Resumidamente, trata-se da trajetória do professor Pierre Hoffman, que foi contratado por uma escola de elite para substituir o professor anterior, que sofreu um terrível acidente e está em coma. E Pierre rapidamente nota o comportamento obscuro do seu novo grupo de alunos, que são jovens extraordinariamente inteligentes. E esses adolescentes, além de demonstrarem uma estranheza de comportamento, têm um segredo que pode colocar em risco a vida dos demais componentes da escola. E Pierre se torna obcecado por descobrir qual é esse segredo. Claro que haverá todos os spoilers possíveis, ou quase todos. Então, se você se animou para assistir o filme, assiste lá e depois volte para comparar as impressões. Mas se você não se importa com spoilers, vamos em frente. C'est quoi EIP? Enfant intellectuellement précoce. Ah, je crois que je suis plus ZEP que EIP. Je vais essayer d'être à la hauteur. Eh bien, je n'en doute pas. Bon, voici votre emploi du temps. O filme é inspirado livremente no livro L'Heure de la Sortie, que foi o primeiro romance do escritor francês Christophe Defossé, lançado em 2002. O livro foi um enorme sucesso na França, daí a sua adaptação. Mas olha só, como se trata de uma livre inspiração, significa que há muitas mudanças em relação à história do livro. O diretor Marnier realmente deu ao roteiro uma identidade sua, não somente pela remodelação que ele fez em alguns personagens, mudando suas trajetórias e influências para a história, mas também omitindo alguns acontecimentos que no filme são apenas sugeridos e acabam aumentando o mistério. E fica para o espectador a responsabilidade de desvendar alguns dos acontecimentos, como, por exemplo, o que teria acontecido ao primeiro professor, o professor Capadiz. Por que ele se jogou pela janela? Portanto, se você gosta do filme, vale a pena ler o livro, porque embora seja uma história que você já terá conhecido, no livro ela percorre um outro caminho. Então vamos ao filme. Não fica claro qual é a cidade em que a história se passa, mas é uma cidade pequena. Pierre Hoffman, o protagonista, usa a bicicleta para ir e vir de todos os lugares, todos os dias. É um lugar bucólico, a natureza está sempre presente e exuberante, e a natureza é muito importante para essa história. E Pierre Hoffman, que é interpretado por Laurent Lafitte, um ator muito conhecido por quem já é habituado ao cinema francês, é um professor de francês que foi contratado como substituto para essa escola de elite. E a escola é chefiada pelo Monsieur Ponsan, o diretor, interpretado por Pascal Grégory. E a turma para a qual Pierre vai ensinar é um grupo de elite dentro dessa escola de elite. Então olha só o afunilamento que isso vai tomando, mas ainda não parou aí. Esse grupo de alunos tem apenas 12 indivíduos, que poderiam ser chamados de superdotados para a gente entender melhor. Mas eu acho que não se usa mais esse termo, né? Então, no filme, eles são chamados como crianças intelectualmente precoces. É a sala das CIPs. E dentro desse grupo, há um subgrupo, que é o que interessa ao filme, que é formado por 6 adolescentes somente. É o grupo dos 6. E durante toda a história, o que vai interessar na tela são Pierre Hoffman, o protagonista, e o grupo dos 6. Todos os demais personagens e as histórias paralelas não são desenvolvidos, mas não são desimportantes. Porque as histórias que esses outros personagens trazem, ou mesmo as personalidades deles, são importantes para montarem a atmosfera tóxica e sufocante que envolve Pierre e que vai levá-lo ao desequilíbrio crescente e até mesmo uma quase paranoia. E todo o clima no filme é muito pesado, é desconfortável, mesmo nos momentos que deveria haver descontração, que tem música ou para cantar ou para dançar, a cena termina mal.
seja por uma reação de algum personagem, seja por alguma alucinação, seja pela insinuação que vem pelo som ou pela música. E a música e o som desse filme são muito, muito importantes. A música em si é do grupo Zombi Zombi. Ela é eletrônica e tem como base sintetizadores. Para mim, sintetizadores remetem a filmes oitentistas, o que contribui para deixar o filme sem um centro histórico lógico. Existem muitos elementos que fazem isso também, deixam a história um tanto anacrônica, o que é muito bom. E ainda sobre o som, existe um zumbido, um som estridente, metálico, que é presente desde o início, que pode apontar para uma eletricidade anormal, uma eletricidade mesmo no ar, alguma coisa que não vai bem, que está se deteriorando no clima, no ambiente, onde se passam as ações ou mesmo e também na cabeça de Pierre. E falando sobre o clima, eles estão passando por um calor excessivo. Eu acho que não chega a ser uma anomalia, uma onda de calor, como nós temos atravessado recentemente nesse lado do mundo. Pode ser somente o pico do verão, né? Mas é uma ligação para uma discussão ambiental que é um dos temas do filme. E que inclusive fez com que ele fosse vendido como um filme de terror ecológico. Um subgênero do terror que tem aparecido aqui e acolá, e eu acho que para essa história, esse termo é muito reducionista e diminui a importância do filme. Bem, Pierre foi contratado porque o professor anterior, o professor Capadiz, em um lindo e escaldante dia de verão, se jogou pela janela, enquanto seus alunos estavam de costas para ele fazendo uma atividade rotineira. E nesse momento, que é logo no começo do filme, metade da sala sai correndo, apavorada, desesperada. Será que eles podem ainda fazer alguma coisa pelo professor? E o grupo dos 6 permanece na sala, olhando pela janela o professor caído lá embaixo. E aqui é muito importante notar a reação de um desses alunos, o Brice. Ele não quer olhar, mas Dimitri, que é um dos líderes desse grupo, faz com que Brice volte e encare a cena. Mas dá para perceber o desconforto dele, o desalinhamento dele em relação ao restante do grupo dos 6. E é também por causa de alguns eventos que acontecem com Brice que fica claro que há alguma coisa muito errada com esse grupo. E Pierre começa a observá-los mais de perto para entender que tipo de coisas eles andam fazendo fora da escola. E esse grupo dos 6, eles são um grupo de pessoas muito estranhas, não fisicamente, não tem nada de errado com eles. Mas fisionomicamente eles são muito estranhos, parecem vazios. Principalmente os 2 líderes, a Apolline e o Dimitri. A sala inteira é tida como a sala dos alunos arrogantes. O restante da escola não os quer por perto. Mas esse grupo específico dos 6 não tem somente a arrogância como um traço característico, tem outra coisa ali. Eles são vazios mesmo, eles são apáticos, eles não têm reações emotivas a nada. Eles são distantes. E o mais interessante, que é mais facilmente observado na cena final, é que eles parecem uma coisa só. Eles parecem um corpo único. Onde um está, o outro está também. E somente Dimitri e Apolline é que normalmente falam por eles. Eu li em algum lugar que alguém escreveu que eles são como um corpo com 6 cabeças. E até mesmo relacionou os adolescentes aos adolescentes da Cidade dos Amaldiçoados, aquele filme inglês da década de 60 do Wolf Hiller, que depois foi refilmado pelo John Carpenter. Só que lá o terror vai para uma outra direção. Aqui, o roteiro é totalmente inspirado no livro L'Heure de la Sortie. Então, considerando o grupo dos 6 como um corpo e o Pierre como um outro corpo, né, como se fossem 2 indivíduos, quando esses 2 corpos se encontram, no primeiro dia de aula, já existe um confronto frontal e que não vai parar até quase o final do filme. Logo de início, a Clara, uma das meninas do grupo dos 6, pergunta para o professor Pierre qual é a idade dele, né? Porque ele está ali como um professor substituto, né? E professor substituto, eu acho que em regra, não sei se existe realmente uma regra, né, para isso, mas é alguém em começo de carreira. E o professor Pierre Hoffman tem 40 anos, ele não tem o menor problema em falar isso.
E já que houve essa dúvida, ele vai se apresentar da maneira mais clara possível. Ele quer estar próximo desses alunos porque ele não será somente o professor de francês. Ele será uma espécie de tutor, o professor principal daquela turma. Então ele tem que estar próximo a eles, tem que inspirar confiança. Então ele diz que ele tem 40 anos, ele retomou os estudos, ele está fazendo uma tese sobre um autor lá de Praga, Kafka, e pergunta se eles conhecem, né? E obviamente a maioria da sala conhece, só 2 não levantam a mão, né? Você percebe que ele esperava dos alunos uma certa reação de curiosidade, né? Mas essa reação não acontece, porque todo mundo conhece Kafka, alguma coisa de Kafka, né? Então ele fica frustrado, porque a curiosidade não aconteceu, né? E eu também me pergunto um pouco, né, se ainda dá para tirar um suco desse limão, né? Eu não sou das humanas, mas esse Kafka já foi muito estudado, muito filmado, muito encenado. Então, assim, não me parece exatamente uma novidade. Bom, então esse é um primeiro choque pro Pierre, né? E aí ele fala, nossa, vocês são... bem que me disseram que é uma sala preparada, né? E aí começam os questionamentos, né? A Pauline não deixa barato e pergunta se o professor Capadiz voltará para a escola. E o Pierre fala que ele está em coma, então provavelmente ele não vai voltar até o final do semestre, né? E a Pauline, nossa, ela fica impaciente. Ela não acha que aquele professor está à altura deles. Porque esses alunos têm que atender uma expectativa muito alta. Eles são tidos como os melhores alunos da escola e eu acho que até da região. Eles são intelectualmente superiores a todos os outros. E será que aquele professor está à altura da sala? Eles não acham. E o professor Pierre sente isso assim na hora, sabe? Tem uns exercícios que eles fazem, assim, que o amigo dele fala, nossa, isso aqui foi um tapa na sua cara, né? Porque esses alunos realmente não têm a menor expectativa desse professor. E o Pierre é um homem muito bonito, muito atlético, muito preparado intelectualmente. Então, ele, assim, aparentemente não tem nada de errado com ele. Porém, quando o Ponsin fala com o Pierre logo no primeiro dia, a respeito dos alunos, ele fala que são crianças intelectualmente precoces, né? E o Pierre não sabia. Tem uma piadinha que ele deixa escapar ali meio que para quebrar o gelo. Ele fala que está acostumado a pessoas com conhecimento tardio. Ele está falando dele mesmo. Porque ele é um homem de 40 anos que está fazendo doutorado naquele momento, né? Ele está tentando se reencontrar academicamente e profissionalmente. Que não é o que é socialmente esperado dele, né? Então, acho que ele tem essa cobrança, né? Não se sabe de quem mais, né? Se é alguém da família. A gente não conhece a família do Pierre, não vai conhecer. Então, assim, ele é meio deslocado profissionalmente. Ele diz em algum momento ali de descontração com alguém da escola que ele tem medo de não entregar a tese dele, de não conseguir terminar. Ele tem medo de relacionamentos, ele tem medo de intrusão na vida dele, na vida pessoal, na casa dele. Ele tem medo de morrer, ele tem medo de viver. Ele é imaturo diante da vida, né? Diante da realidade, como muitos de nós, né? Então, também não tem muita novidade nisso, mas eu acho muito bacana como isso fica claro, né? Em alguns momentos do filme, porque é esperado que ele seja uma pessoa segura para poder assegurar aquela turma que ela vai chegar ao fim daquela trajetória com as maiores notas possíveis. E que vai ser responsável também por continuar provendo o melhor conhecimento possível para aquela turma. Porém, a gente tem um grupo de adolescentes que, naturalmente, já são bastante imaturos, né? Pela idade, obviamente pelas inseguranças, e um professor também imaturo e inseguro. E o Pierre também, ele tem umas questões assim estranhas. Ele é o único que tem celular durante o filme. E tem uma razão para isso, né, para os alunos não terem. Mas o telefone dele tem um toque antigo, sabe aquele trim antigo de telefone fixo? Esse é o toque do telefone celular do Pierre. Eu sei que tem gente que tem aquilo, mas isso traz uma outra intenção para o filme. Eu acho que coloca o Pierre meio fora desse contexto, desse tempo. É como se ele estivesse preso lá atrás, em algum momento no passado dele, na própria juventude dele.
E esse toque também tem umas importâncias mais sombrias pro filme, né? Porque fica bem destacado que é o telefone dele que vai tocar em alguns momentos. E o Pierre também não me parece ser uma pessoa muito antenada ao tempo dele. Por exemplo, tem um momento em que a escola vai fazer um treinamento de emergência e soa um alarme e ele não sabe o que fazer. Ele acha que é um treinamento para incêndio, né? Porque todos os alunos correm para um canto da sala. E ele fala, é um alarme de incêndio, é treinamento para incêndio. Eles falam, não, é para terrorismo. E ele não sabe o que fazer e aquilo para ele parece uma surpresa, só que não deveria ser. Por quê? A França havia sofrido recentemente um ataque que foi um dos piores ataques terroristas que aquela parte da Europa sofreu nos últimos anos. E foi um grande trauma, né? A gente ouviu bastante aqui, a gente guardou a mensagem, né, de que foi atacado o Bataclan, mas não foi somente o Bataclan, foram vários pontos no país inteiro, dezenas de pessoas morreram e várias outras ficaram feridas e fica esse trauma. Então ninguém esquece esse trauma. Como é que o Pierre não sabia? Ou não supôs que fosse isso, né? E já era o terceiro que eles estavam fazendo no ano, mas é o primeiro do Pierre naquele lugar. Mas eu imagino que outros lugares também fizessem isso, né? E, no entanto, ele não sabia. E ele também vai parecer um pouco perdido no que vai acontecendo durante o filme, que são as razões para os alunos, o grupo dos 6, ter a reação que eles têm diante de determinados eventos que já passaram para a nossa história. E então, assim, ele me parece uma pessoa que está meio flanando no tempo e no espaço, assim. Ele não me parece muito ambientado à própria realidade dele. E isso eu acho bastante importante, porque eu coloco como um observador, de fato. Ele vai ser um observador fisicamente. Ele vai observar o grupo dos 6. Mas me parece que ele é meio uma pessoa que está observando aquilo meio de um alto, assim, muito distante. Ele não faz parte daquele mundo. Eu acho muito interessante. Já me peguei pensando sobre outras questões, dele ser acadêmico demais, de estar distante do mundo real porque está imerso no mundo acadêmico, mas eu não sei se isso cabe bem. Eu não tenho muitos elementos para falar isso. E falando um pouquinho da escola, é um ambiente muito austero, né, inicialmente, mas a gente vê que tem coisas muito erradas por ali. E o Pierre, claro, pode não falar, mas ele absorve tudo ao seu redor. Isso vai ter um peso muito grande para ele, né? Todas aquelas pessoas são pessoas que já convivem há muito tempo, aqueles adolescentes estudam ali desde a infância. E me parece que os professores os acompanham desde a infância também, né? Só que o Monsieur Ponsin, que é o primeiro na escala de autoridade, é uma pessoa que é totalmente manipulada pela Apolline. A Apolline manda no diretor da escola. A secretária, que é a segunda no posto de comando, ela tem um momento que é a segunda cena mais chocante do filme. E é absolutamente inesperada. E eu tenho uma teoria do porquê que aquilo aconteceu, mas acontece que o Pierre vai saber tudo sobre isso e vai ficar absolutamente devastado. Que gente é essa? Mas assim, tem umas coisas que você não sabe se são verdades ou se são mentiras. E ainda sobre a secretária, ela fala sobre a professora de música. Ela fala que a professora de música sofreu um grande choque recentemente, perdeu pessoas muito queridas, muito próximas. E eu acho que é impossível aquela professora estar... ter as reações que ela tem, né? Ter as ações que ela tem durante o filme, se ela tivesse realmente enlutada. Então eu acho que a secretária mente. Talvez para o Pierre não se aproximar da professora de música, porque ela tem ciúme, não sei. Mas assim, tudo é muito, muito estranho, sabe? Você não confia nas pessoas. E o Pierre percebe isso logo, assim. Então é um ambiente muito hostil para ele, né? Tanto em relação aos adultos, que são colegas de trabalho, quanto em relação aos alunos dele, que o odeiam, né, basicamente. A escola também não facilita a vida dele. Por quê? Deram um programa para ele, apresentaram, né, as instalações, as pessoas e tal, mas eu acho que deixaram a desejar, porque ele começa dando uma aula para esses alunos que são muito desconfiados dele, uma aula que já não faz sentido para eles. E a Apolline fala, a gente não tem mais esse tipo de aula. Isso já é passado. Nós estamos aprendendo a matéria que seria do 4º ano. Eles estão quase um ano adiantados.
Aí a gente se pergunta, mas como é que não falaram isso pro Pierre, né? Então dão mais um elemento para que os alunos desconfiem dele. A gente vai vendo esse cara só levando porrada, né? De todos os lados. E tem um elemento muito importante, que é quando o Pierre está em casa, tentando escrever lá a sua bendita tese, rodeado de livros, né? Ali ao computador, o telefone dele começa a tocar. Tocar, tocar. E quando ele atende, quem está do outro lado não fala nada. E o que ele começa a pensar? Né? Vai passando o tempo, ele acha que são os alunos, porque os alunos não gostam dele, querem um outro professor, né? E claramente, né, eles o querem longe da escola, e ele acha que são os alunos. Só que o telefone toca, a luz começa a piscar, aquele zumbido metálico está no ar, e começam a aparecer baratas no apartamento de Pierre. Baratas que não tem nada a ver com Kafka, segundo o próprio diretor Sébastien Marnier. E as baratas, elas vão indicar que tem uma deterioração, né, daquele ambiente, assim como essas piscadas também, e que, para mim, elas existem, elas são factuais, mas também, à medida que vai aumentando, né, esse número de baratas e onde elas estão, eu acho que também elas indicam uma deterioração da mente do Pierre, porque ele vai ficando realmente muito perturbado, né? Provar aí, a gente vê que ele já tinha esses problemas antes, né? Porque não é possível que aquilo esteja acontecendo somente ali com tanta intensidade, né? Ele é uma pessoa realmente insegura. E toda essa insegurança, essa perturbação do ambiente, né? Como eu falei, ela é trazida pela música, ela é trazida pelo som. Quando ele está nadando, tem uma música melancólica, que, aliás, isso é um ponto muito importante. O Pierre, ele nada num lago muito bonito, lindo, 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 lindo lugar. Ele é cercado por verde, árvores frondosas. Inicialmente está vazio, acho que ele vai à tarde ou muito de manhã, não sei. E aquele sol maravilhoso, né? Aquele homem lindo nadando naquele lago, e tem uma musiquinha melancólica. E a melancolia não é um bom sentimento, né? Então a gente percebe que mesmo quando ele está ali nadando, ele não está em paz, ele não está relaxado. Por quê? O que será? O que será que está se passando na cabeça desse cara, né? Será que são só os alunos, né? Ele não está em paz. Só que ao fundo desse lugar, desse cenário maravilhoso, está uma enorme, pesada e ameaçadora, pra gente pelo menos, usina nuclear. Eu, como grande parte de quem vai ouvir isso, não estou familiarizada com esse cenário, né, com uma usina nuclear, né, eu não me sentiria em paz. Num determinado dia que o Pierre está fora da escola, ele está na sua bicicleta, na estradinha lá que ele costuma pegar sempre. Ele vê o grupo dos 6 também andando de bicicleta. É aquele grupo, né, aquela coisa, andando de bicicleta. E o Pierre, que já está encucado com esse pessoal, né? Porque coisas andam acontecendo, né? Eles são muito esquisitos. O Brice apanha na escola, ninguém faz nada, ninguém liga. O próprio grupo ao qual ele pertence não liga para o que acontece com o Brice, né? Eu já falei que ele é uma pessoa que... ele é diferente desse grupo, né? E percebe-se que ele tem um tratamento diferente. O Pierre vê nessa oportunidade de ver essas crianças fora da escola, saber o que eles estão fazendo. Como é que eles se tratam, né, e se comportam fora do ambiente escolar. Só que o que ele percebe, nesse primeiro momento, em outros momentos que ele vai segui-los e vai observá-los, é que quando eles estão fora da escola, eles têm práticas absolutamente inquietantes, perturbadoras, avassaladoras. Esses garotos, eles vão num primeiro momento, eles vão para uma pedreira ou uma área de mineração, né? Que está vazia naquele momento, não é abandonada, mas não tem nenhum funcionário ali. E eles vão para uma correia transportadora muito alta e ficam testando o equilíbrio e filmando. Eles filmam absolutamente tudo, não com celular, com uma câmera pequena. Para eles, o celular é uma ferramenta que traz doenças, que traz radiação. Ou se não for pela questão da saúde, eles não querem celulares porque eles acreditam que a fabricação de celulares está associada a práticas trabalhistas muito reprováveis, inclusive de crianças. Isso é o discurso deles, né?
Bem, eles se colocam em risco, eles se colocam em perigo absoluto, absolutamente todas as vezes em que esses garotos se encontram. Em um outro momento, o Pierre testemunha esse grupo batendo no Brice, não batendo, espancando o Brice. E o Pierre também não faz nada. Ele não faz nada. Ele só vai interferir uma única vez num determinado evento, que eu acho que é o terceiro evento que ele testemunha, porque realmente ele fica atordoado, ele acha que uma das crianças vai morrer mesmo, né? E ele descobre que os garotos enterram, ele presencia, né, os garotos enterrando uma caixa preta, a caixa preta mesmo de avião, de aeronaves, né, que é a única que vai subsistir a um grande desastre. Eles enterram essa caixa e dentro tem DVDs que tem módulos de treinamento. Está escrito módulo 1, módulo 2, módulo 3. Só que DVDs são outro elemento anacrônico, né? Não fazem mais parte da vida de adolescentes, né? Fazem parte da vida de cinéfilo, né? A gente costuma ainda comprar DVD Blu-ray, né? Porque tem materiais, né, adicionais para filmes que a gente gosta muito. Mas não fazem mais parte, né? E eles até falam a respeito disso. Então é mais um elemento que está vagando, né? Pelo tempo histórico, né? E o Pierre vai, de vez em quando, desenterra a caixa, pega um DVD e assiste e recoloca no lugar. E durante o filme, então, a partir daí a gente vai ver essas cenas dos DVDs integradas às cenas do filme, né? Elas vão fazer parte do filme. E ali tem um compilado de cenas que fazem parte do acervo da internet, né? Que já foram parte de documentários, de matérias jornalísticas sobre o século XX, o século XXI, mas assim, trazendo desastres ambientais, catástrofes ambientais, assim, catástrofes do dia a dia. Não coisas exatamente finalistas, mas essas catástrofes que a gente normalizou, como grandes lixões a céu aberto, esgoto bruto sendo jogado em corpo d'água, aves morrendo banhadas com óleo no mar, até que essas cenas vão evoluindo, né? Elas vão se aproximando dos momentos atuais, né? Existem cenas também de terroristas, né? Homem agredindo o homem, não somente mais agredindo o meio ambiente, mas agredindo o homem, e não em guerra, né? De uma forma muito mais íntima, né? Muito mais urbana, possibilidade daquilo acontecer no dia a dia, né? Pessoas se suicidando e um grande líder político falando. Um grande líder atual, neofascista, que traz um discurso que meio que justifica todas aquelas tragédias, essa decadência que são mostradas nesses vídeos, né, nesses DVDs. E tem aí até o adoecimento pela exposição a uma determinada poluição. E são cenas muito clássicas que todos nós já vimos, nós entendemos o que elas significam. E, aparentemente, esses garotos estão assistindo aquilo de uma forma muito inflamada e fora da escola, né? Isso não faz parte de uma discussão escolar, faz parte da vida íntima deles. E eles gravam, né? Eles gravam no final, nos vídeos finais, eles têm as observações deles, né? E o que eles acham que aquilo tudo significa. Não é uma coisa boa. Eles têm falas muito fatalistas, realistas, né? Mas muito fatalistas. E em vários momentos não é possível a gente inferir quem é que está assistindo o vídeo naquele momento, né? Quem que teria assistido aquela cena, como nós estamos assistindo, o Pierre ou os garotos, né? Mas eu suponho que seja o Pierre, né? E o Pierre tem um vizinho, que é um interesse amoroso dele, que é essa pessoa com quem ele não consegue desenvolver um relacionamento, mesmo porque esse vizinho tem uma vida meio enrolada também, ele tem uma bebezinha. E eles convivem muito, eles moram aparentemente no mesmo condomínio, eles dividem a mesma garagem, né? O Pierre guarda a bicicleta e o vizinho guarda o carro. E ele fala que ele não sabe o que fazer com tudo aquilo. O Pierre, né, ele acha que os garotos estão tramando uma coisa muito grande. Ele teme que seja algo como Columbine, por tudo aquilo que ele vê os garotos fazendo. Eles estão treinando, eles estão se dessensibilizando, eles estão perdendo o medo e perdendo o medo da dor. Isso é uma coisa muito dura. Nesses diálogos, ele diz que ele já notificou a escola. Ele fala, de uma certa forma, que a escola sabe
que acontece aquilo, mas por que a escola também não toma providências? Então a gente tem esse homem que é muito inseguro com essa responsabilidade gigantesca. Só que também a gente não vê os pais desses garotos, né? Então é muito difícil entender o que está acontecendo mesmo com esses garotos, assim. Quem toma conta deles? Parece que o tempo todo, que se eles não estão na escola, eles estão sozinhos. Apesar de serem grupos de elite, né? Pertencerem a uma elite econômica, eles não têm ninguém por eles ali. Então, o que me dá a impressão, assim, que eles absorveram muitas informações de uma forma muito pesada e eles não sabem o que fazer com aquilo. Eles não conseguem dar vazão para todo esse choque que eles têm, para todos esses medos que eles têm. Eles estão intoxicados com essas informações todas, né? E a gente poderia falar, por que eles não abrem um canal no YouTube, né? E vão divulgar isso, vão discutir com pessoas da idade deles, né? Isso não é dito, não é o foco, não tem internet, não tem celular, como eu falei. É por isso que o filme é muito interessante. Poderia ser passado em qualquer época, né? Desde que todos aqueles elementos ali presentes já tivessem sido criados, né? E então eu acho muito bacana. Esse filme não vai ficar anacrônico, isso eu tenho certeza. E o Pierre, em resposta àquele primeiro desafio que a Pauline fez, né? De ter dado uma lição que não faz parte do currículo deles mais, né, da realidade. Faz parte do currículo, mas eles tiveram meses atrás. O Pierre traz uma lição que deveria ser dada somente no próximo semestre, no 4º ano. Mas é para a Pauline ficar feliz. Ele fala isso de uma forma bastante irônica, né? Que ele se dirige a ela, porque ela é a líder daquela sala. E foi ela que o provocou, né, diretamente. Que é, eles vão ler e interpretar o poema Le Dormeur du Val, ou O Adormecido no Vale, de Rimbaud. E ele distribui as folhas e manda 2 garotos desse grupo dos 6 começarem a ler o poema. É muito interessante, esse poema é maravilhoso, ele é muito famoso, né? Ele é muito bem traduzido em português e é bastante frequente nas aulas de francês, né? Para quem já estudou um pouco de francês, já deve ter topado com esse poema por aí, é muito bonito, muito triste, né? E ele fala sobre um homem muito jovem que está deitado num vale verde, né, numa relva, sobre uma relva, e fala da exuberância daquela natureza, de uma água corrente que está passando por perto, fala como a natureza abraça esse jovem, né, que é um soldado. Ela o abraça como uma energia materna. E ele está com um ar sereno, dormindo, né? E como se estivesse sorrindo, alguma coisa assim. E o sol é parte desse poema. O sol banha esse jovem. E quando a Clara começa a ler o poema, o sol está banhando o rosto dela e ela é uma jovem. Todos eles são muito jovens ali. E o professor mesmo é um jovem. Quando ele está naquele lago, o lago não está ali por acaso. Né, aquela cena do lago não é ao acaso, ela se combina com o poema também. Então, o professor também pode ser aquele jovem que está na relva verde. Então, o poema é falado, mas ele é interrompido na 2ª estrofe, que é o momento em que a secretária interrompe a aula porque o Brice chegou atrasado. E o Brice está com hematomas, ele apanhou. Depois a gente fica sabendo que ele apanhou de 5 pessoas fora da escola, então a escola não vai se intrometer porque a escola não interfere na vida extraescolar. Olha só que interessante, né? Será que isso é realista? Qualquer escola com menos preparo do que essa faria uma investigação, né? Quereria saber o que aconteceu, né? E o que ela pode fazer, mas essa escola não quer saber. E é engraçado que o Brice faz parte de um grupo de 6. Então, tirando ele que apanhou, sobram 5. Para mim foram 5, né? Que bateram nele. E quando ele entra, então, o poema é interrompido, a gente não ouve o restante. Só que esse poema, ele dá uma dica do que vai acontecer. E eu vou deixar o poema, falado pelo Marcos Sacramento, ao final dessa minha divagação sobre esse filme, para quem quiser ouvir. Bom, com todas essas perturbações que o Pierre passa, o suspense vai aumentando. E aí, na casa dele, em um determinado dia, à noite, um dia de noite, ele vê os adolescentes se aproximando da casa dele, porque tem umas janelonas de vidro que dão pra rua. Ele vê esses garotos vindo, né? Os 6 vindo em direção à casa dele, e eles vêm se aproximando, se aproximando, se aproximando, parece zumbis. E ele fecha a janela rapidamente.
Só que no que ele fecha a janela, um dos zumbis adolescentes vem correndo ao lado dele, passa por ele, só passa. É uma cena assustadora. Depois disso, acho que nessa mesma cena, ele vê o corpo dele coberto por baratas. E aí o telefone toca, e aí ele acorda, ele tava meio dormindo, né? Tava dormindo. Eu não sei se essa é a sequência exata, né? E ele vai tomar um analgésico. Quando ele abre a torneira, a água está amarela, apodrecida, sei lá. E aí ele olha um outro cômodo da casa, a janela da sala já está aberta e roubaram o computador dele. Olha o desespero, né? O cara já não conseguia escrever a tese, agora roubaram o computador. E ele fala com a professora de música, em um determinado momento eles estão fumando, porque eles fumam muito. E ele fala pra ela, né, que invadiram a casa e roubaram o computador. E ela fala, você não tinha backup? E a gente também fica querendo saber se ele tem backup ou não, né? E ele não dá muita bola pra isso. Porque ele fica encarando os garotos, é o grupo do é a turma toda da sala que está jogando basquete. E ele fala que foram eles. Ele já tá no auge, né, do desequilíbrio dele. Ele fala, eles estão querendo que eu faça como Capadiz. Eles estão querendo me ver morto, né? E porque ele sente, né, que acho que o tempo inteiro ele sente que ele não consegue mais se livrar daqueles garotos. Mesmo quando ele tá fora da escola, eles estão com ele de alguma maneira. Mesmo porque ele fica observando os garotos o tempo todo, né? Será que eles também o perseguem? Olha só. Então ele também está se sentindo perseguido por eles. Será que ele está imaginando? Bom, chega ao final do semestre, eles vão fazer uma prova como se fosse um vestibular, é uma prova muito rigorosa. E a secretária bizarra está com ele, tomando conta da turma. E a Pauline pede para ir tomar água. E a secretária manda o Pierre ir com a Pauline, porque todo mundo manda no Pierre, né? E aí é o momento em que os dois têm um embate, né? Ela fala para ele que sabe que ele está com DVD, para ele devolver. Como que ela sabe? É ele que observa o grupo. Então o grupo de fato está observando Pierre? Quando que eles observam o Pierre? E como? E ele pergunta para ela, né? Por que eles fazem aquilo? Não sei exatamente como que é o diálogo. E ela o ameaça, né? Tipo, deixa a gente em paz, né? Você não tem nada a ver com isso. E vai fazer uma denúncia moral contra ele. E essa ameaça que ela faz, dessa ameaça ele não tem como escapar. Porque, assim, o filme ele fala de vários elementos, né, que ameaçam a sociedade atual, preocupações, preconceitos e tal. E tava faltando preconceito contra ele, porque ele é homossexual. E ela pega justamente esse ponto para fazer uma ameaça contra ele, envolvendo um aluno, né? Então, uma pedofilia é uma coisa muito grave. E ele dá um tapa nela. É completamente desconcertado, né, gente? Não é uma situação... Não são pessoas normais. Ele dá um tapa nela. E aí ela reforça a ameaça. Então, ela ganhou essa disputa, né? Corta pro final. O ano acabou, o ano letivo acabou. Eles ganham uma certa premiação da escola. Eles vão fazer a formatura num chateau. Os pais finalmente vão aparecer, mas só para uma determinada ocasião e depois eles vão embora. Mas o Brice não vai. Os pais ligaram, falaram que ele teve um problema estomacal ou algo assim, e ele não vai. E o Pierre tem certeza de que esses garotos vão fazer alguma coisa no chateau, porque é a última oportunidade que eles têm durante o ano letivo. Eles estão se preparando muito para alguma coisa, vai ser lá. E assim, esse cara não dorme, ele fica 24 horas virado ali, observando aqueles garotos, ele não relaxa, tem os momentos do coral são muito bacanas. É o único momento em que eles se sentem parte, né? Mesmo esses garotos esquisitos se sentem parte de alguma coisa ali, mas o Pierre não. E todos os professores se jogam ali, né? E menos o Pierre, né? E acontece que o Pierre estava certo. Esses garotos, eles tentam algo muito terrível. Eles roubam o ônibus e vão para a pedreira, eles vão se jogar de lá, né? E o Pierre consegue, com o professor de matemática, que é a única pessoa madura e equilibrada, feliz, de bem com a vida desse filme, que é o Steve, por quem também o Pierre vai ter um interesse amoroso.
eles vão atrás dos garotos e conseguem evitar essa catástrofe. Eles evitam. O Steve fica todo quebrado, o Pierre se sai como o salvador da pátria, né? A gente não sabe como é que isso foi recepcionado pela escola, mas acabou. Acabou, todo mundo saiu vivo, feliz. Feliz não sei, né? Mas os dois pelo menos estão felizes, porque eles conseguiram fazer o que eles deveriam ter feito de fato, né? Como os dois adultos ali, ativos e observadores, né? E aí é muito bonito até quando o Pierre dá um abraço no Steve, né? Na cena sequente dessa quase tragédia, o Pierre tá com um colar cervical. É muito bonita porque mostra meio uma redenção do Pierre, assim, sabe? Parece que as coisas agora vão andar pra frente pra ele. Ele se reencontrou no mundo, ele teve uma atitude que seria de fato esperada, né, dele, né? Ele salvou aquela turma. E então eu também imagino que ele tenha feito backup da tese, ele tá feliz, né? Daí vai pro final. Ele novamente nadando no lago, um dia lindíssimo, só que agora o lago está cheio de gente, né, nas bordas, naquele gramado lindo, tem famílias. Ele tá feliz, o sol está lindo, parará, parará. Chega quem? O grupo dos 6. É a primeira vez que a gente vê esse grupo, e também o Pierre, é a primeira vez que ele os vê num ambiente adequado à idade deles, né? Um ambiente bonito, alegre, né? Realmente para socializar, não aqueles lugares degradados nos quais eles costumavam se encontrar, né? Ou para fazer coisas absurdas, né? Agora é um lugar bonito, um lugar de vida, né? Um lugar de diversão. Só que aí ele fica observando, né? Acho que ele tá satisfeito. Porra, que legal que eles estão aqui. Acho que é um período de férias, né? Por isso tem tanta gente ali. Eles ficam num deck e um deles começa a olhar pra frente, fixamente. O outro também olhar pra frente, fixamente. Uma outra pessoa também, que não tem nada a ver com esse grupo, começa a olhar pra mesma direção. E o Pierre tá lá dentro da água, não tem aquela visão que eles estão tendo, ele nada e vai pro mesmo lugar em que eles estão. E se posta junto desses alunos e começa a olhar para a mesma direção. O que ele vê? Uma fumaça preta saindo da chaminé da usina. E olha, a evolução disso é catastrófica. É por isso que é um terror ecológico, né? Que foi vendido dessa forma, com o que eu não concordo. Tudo que a gente viu, né, e ouviu durante o filme estava apontando para essa direção. Alguma coisa aconteceu e essa usina entrou em degradação também rapidamente e vai explodir tudo. E ao que parece não é só ali. E as fisionomias dos adolescentes vai mudando de apatia absoluta para medo e para desespero. E a Pauline pega então na mão do professor e é o único momento em que eles trocam alguma coisa que é positiva e que é esperado que ele troque com ela, né? Um apoio, né? Um ar de segurança, mas não vai mais ter como ele proporcionar essa segurança para eles, né? Porque não tem segurança para mais ninguém. E a partir daí, o filme é muito silencioso, né? Não tem aquela correria, a gente vê a correria, mas isso não é sonorizado e mostra os ambientes pelos quais o filme passou, né? Todos os ambientes agora estão vazios. E é muito triste quando você vê a cena da garagem, onde Pierre, né, a garagem que ele dividia com os outros moradores, inclusive com o outro homem que ele amava, né? E o carro dele está vazio, com todas as portas abertas, então indicando, enfim, uma fuga, né, uma tentativa de fuga, mas não mostra ninguém. Então, assim, esse é o final do Professor Substituto. Tem muita coisa nesse filme, assim, é um filme cinematograficamente maravilhoso, visualmente, sonoramente, o texto é um deslumbre, os personagens são também igualmente deslumbrantes, é isso. E sobre a forma como o filme se encontra com o livro, assim, tem algumas coisinhas só que eu posso pontuar, que as preocupações que o livro traz não são exatamente as que são mostradas no filme, porque eles têm uma distância grande, né? O livro foi lançado em 2000, no começo dos anos 2000, né? Então tem até a questão do HIV, é uma das preocupações dos estudantes, né? Aqui não é uma questão nesse filme mais, né? Que tem muitas questões trabalhistas, questões ecológicas, esse medo de não ter futuro, né? Os diálogos são muito duros, né? Muito crus.
Então, tem uma hora que o Dmitri fala pro professor Pierre que não tem futuro. O Pierre tenta dissuadir os alunos de fazer qualquer coisa, que ele fala assim que eles são muito preocupados, eles são tidos como arrogantes na escola, eles não têm que ser assim, eles têm que se enturmar, eles são muito jovens, a vida tem que ser mais leve. Aí o Dmitri fala que o Pierre não tá entendendo nada, que é o que a gente percebe desde o começo, o Pierre não entende o mundo em que ele vive. E o Dmitri fala, você não tá entendendo nada, não tem futuro, vai acabar, né? Então os garotos eles estavam o tempo inteiro querendo acabar logo com aquilo, porque eles sabiam que viriam pela frente. Talvez eles não soubessem o que seria de fato e quando, mas eles sabiam o que aconteceria. E eles queriam escapar quanto antes. Eles não queriam fazer parte daquela tragédia. E no filme, o Capadiz fica em coma, né? Depois não se fala mais dele. No livro ele morre. E no filme, o Pierre insinua que os alunos têm alguma coisa a ver com o que aconteceu com o Capadiz, porque ele sente os alunos entrando na cabeça dele. É isso que ele está sentindo. E no livro, tem um trecho que fala que, em relação à morte do Capadiz, fala que eles, né, os alunos, o ajudaram a morrer entretendo seus pensamentos mais escuros. Então, esses alunos têm alguma capacidade paranormal de fato. E aí, quando você pensa assim, eu penso dessa maneira, pelo menos assim, o que justifica o diretor obedecer às ordens da Pauline. Ele nunca se impõe com autoridade, né? Ele é uma pessoa extremamente passiva, apesar de ser a maior autoridade ali, né? A secretária, o ato que ela faz, que é uma coisa chocante, como que aquilo poderia ser aceitável? Não é normal. Num diálogo ela fala que ela foi obrigada a fazer o que fez. Não vou falar o que ela fez aqui. Mas assim, aí depois ela se justifica, porque ela é apaixonada pelo professor, então ela fez o que fez, porque ele nunca tomaria uma atitude. Mas é dúbio o diálogo dela. E o que ela faz contra ela mesma, eu acho que ela não está no comando das suas ações. Ela também está sob a influência desses alunos. Ela mente sobre a professora de música. Eu acho que é uma mentira, pelo menos é uma interpretação mesmo, é dura. Eu acho que toda aquela escola fica, em alguma medida, sob a influência paranormal do grupo dos 6. Se é que todos os 6 têm essa capacidade, né? E o que aconteceu com o Capadiz foi isso, né? E eles têm essa possibilidade de ver o futuro. Talvez eles não tenham mandado o Capadiz fazer o que ele fez, mas talvez, através deles, o Capadiz tenha entendido o que iria acontecer e se jogou da mesma maneira que eles pretendiam se jogar. Porque ele não aguentou o peso do que ele viu, né? Através dos alunos. Isso tudo é uma inferência minha, né? A forma como eu interpreto o filme. Tem 2 cenas que dizem exatamente a mesma coisa em momentos diferentes. Uma é com o professor Capadiz, quando ele abre a janela, aparentemente está bastante calor, e ele olha para fora. E depois volta a olhar para dentro da sala e a câmera vai para um dos garotos do grupo dos 6. A outra cena é quando o professor Pierre olha aquela chuva de granizo intensa. É como se ele estivesse vendo uma chuva de granizo agora com uma outra perspectiva e se questionando. É como se os 2 professores, nesses momentos diferentes, né, estivessem se questionando se o calor intenso e aquela chuva intensa de granizo realmente são naturais, ou se já faziam parte de um processo catastrófico climático, como estavam antevendo os garotos. E para mim os 2 professores passaram pelas mesmas experiências e influências. Mas essa possível atividade paranormal não é importante no final das contas. Eu vejo esses personagens como alegorias da humanidade, né? Eles sabem que o fim está chegando em razão de um comportamento humano errático e nada é feito efetivamente, e os erros continuam se repetindo. E os mais velhos e mais sábios continuam ignorando. Por isso tem tantos elementos de épocas diferentes, inclusive o próprio poema do Arthur Rimbaud, do século XIX, mostrando o fim de uma juventude por uma ação tão vil, tão humana, uma guerra. E tem mais umas coisas interessantes, né, fora da produção mesmo. O diretor Sébastien Marnier, ele fala que ele queria muito atualizar o texto, né, do L'Heure de la Sortie.
E quando ele entrevistou os adolescentes, os atores, ele perguntou para cada um dos adolescentes quais eram os medos deles. O que dá medo no adolescente? O que tira o sono de um adolescente? Então, muitos deles falaram das questões ecológicas, mas que eles têm muito medo de terrorismo, porque eles vivenciaram, né? Não diretamente, mas eles estavam no país que sofreu aquilo em 2015. Então, o diretor resolveu colocar essa cena, né? A cena do treinamento. E também colocar uma cena nos DVDs, né? A respeito desse tema. E uma outra coisa que o diretor Sébastien Marnier diz que quando estava divulgando o filme, a França passou por uma onda de calor muito forte. E ele não sabe se ele não tinha percebido antes, ou se ele passou a perceber por causa do tema do filme que ele estava promovendo, né? Ele notou nos noticiários os carros de bombeiros jogando água nas chaminés de algumas das usinas, das unidades de eletricidade nuclear da França. A França tem como a sua base, a principal matriz energética da França é nuclear. Então, eu acho que esse filme, assim, ele dá um registro histórico, todo cinema é registro, né? Mas ele dá um registro muito bem feito. Eu acho que eles têm essa preocupação com tantas usinas, assim como os outros países que têm essa realidade também devem ter, né? O Japão sempre fez filmes a respeito desses medos nucleares, mas por causa da forma como eles foram expostos, né, na Segunda Guerra, aquela tragédia nuclear. Mas eles continuam com esses medos, né? Não sai da geração após geração, isso ficou. Então, quem tem essas usinas por perto também deve dar uma, né? De vez em quando deve dar e aí, né? E se, né? E se? Então, esse foi meu primeiro filme sobre professores. Eu espero conseguir fazer o outro ainda dentro do mês de outubro. E será sobre uma professora do leste europeu. Um filme também muito intrigante de roer as unhas. E como dica paralela, depois do L'Heure de la Sortie ou Professor Substituto, eu diria para quem gostar desse que assista o primeiro filme do Sébastien Marnier, O Irrepreensível, de 2016, e o último que ele fez, o mais recente, né? A Origem do Mal, de 2022. Ambos os filmes, assim como esse, também são suspenses, né? Eles crescem para um suspense. Não é que eles sejam do gênero suspense, mas eles crescem para isso, para um suspense. E sempre tem uma surpresa. Eu não sei como esse cara consegue fazer isso nessas dobras nos filmes dele de uma forma tão bacana, sabe? Não é barato, né? Faz parte mesmo do roteiro e é um traço dos filmes dele até o momento. E mais uma vez, para quem não tiver acesso e tiver interesse, me procure no Instagram. E vou deixar o poema aí pro finalzinho para quem tiver curiosidade, para saber como é que ele se liga ao filme, né? Muito obrigada por ter ouvido e eu convido a quem gosta de cinema a assistir os meus vídeos. De vez em quando eu posto lá no YouTube, no Cine Mundo Afora. Tchau! Le Dormeur du Val, Arthur Rimbaud. Adormecido no Vale, tradução de Ferreira Goulart. É um vão de verdura, onde um riacho canta a espalhar pelas ervas farrapos de prata, como se delirasse. E o sol da montanha, num espumar de raios, seu clarão desata. Jovem soldado, boca aberta, a testa nua, banhando a nuca em frescas águas azuis, dorme, estendido, e ali sobre a relva flutua, frágil, no leito verde onde chove luz. Com os pés entre os lírios, sorri mansamente, como sorri no sono um menino doente. Embala-o natureza, aquece-o, ele tem frio. E já não sente o odor das flores, o macio da relva. Adormecido, a mão sobre o peito, tem 2 furos vermelhos do lado direito.